Como ganhar no jogo da velha? Ganhando ou empatando ao iniciar o jogo. Coloque o primeiro X em um canto. Os jogadores de jogo da velha mais experientes colocam o primeiro X em um canto quando jogam. Primeiro, essa estratégia cria para o adversário mais possibilidades de cometer um erro. Se o adversário responder inserindo um U em qualquer casa ao lado do centro, você pode garantir a vitória. Neste exemplo, você joga primeiro e usa X como símbolo. Seu adversário é o segundo e usa o small URL. https www.wiki.com/image_tar-thumb/a/win-et-tic-1bullet1.jpg v4 a 460 px win-et tic-tac-toe step 1 bullet 1.jpg big URL https www.wiki.com/images/thumb/a/win-et-tic-tac-toe-step 1 bullet 1.jpg v4 a 728 px win-et-tic tac-toe step 1 bullet 1.jpg small width 460 small height 345 big width 728 big height 546 licensing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que. Tente vencer se o adversário colocar o primeiro no centro. Se o adversário inserir o primeiro no centro. Para vencer, você precisará aguardar até que ele cometa um erro. Se ele continuar a jogar da maneira certa, poderá garantir um empate. Aqui estão duas opções para a segunda jogada, seguidas de instruções sobre como ganhar caso ele faça certos movimentos. Se não fizer, basta bloquear as jogadas dele para o jogo terminar em empate. Coloque o segundo X no canto oposto ao primeiro X, criando uma linha diagonal, XUX. Se ele responder com um U em um dos cantos, você pode vencer. Posicione o terceiro X no último canto vazio e o adversário não conseguirá impedir sua vitória com o quarto X. Small URL. https www.wiki.com/images_tar-0/win-et-tic-tac-toe-step 2 bullet 1.jpg v4 a 460 px win-et tic-tac-toe step 2 bullet 1.jpg big URL https www.wiki.com/images_thumb/0/win-et-tic-tac-toe-step 2 bullet 1.jpg v4 a 728 px win-et-tic tac-toe step 2 bullet 1.jpg small width 460 small height 345 big width 728 big height 546 licensing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que ou
Insira o segundo X em um quadrado da borda, não em um canto, sem tocar o primeiro X. Se o adversário colocar um U no canto que não está ao lado do X, você pode usar o terceiro X para bloquear a jogada dele e ganhar automaticamente com o quarto X. Small URL. https www.wiki-roll.com/image_core-1-et-tic-et-2 v4 a 460 px win-et Tic-tac-toe step 2 bullet 2.jpg Big URL. https www.wiki-roll.com/images/thumb/8/win-et-tic-tac-toe-step 2 bullet 2.jpg v4 a 728 px win-et-tic tac-toe step 2 bullet 2.jpg small width 460 small height 345 big width 728 big height 546 licensing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que vença automaticamente caso o adversário posicione o primeiro em um quadrado ao lado do centro. Se o adversário colocar o primeiro em qualquer quadrado ao lado do centro, você pode vencer. Responda colocando o segundo X em qualquer outro canto, com um espaço em branco entre os dois XS. Por exemplo, digamos que o seu primeiro X seja inserido no quadrado superior esquerdo e que o adversário posicione um U no quadrado intermediário superior. Você pode colocar o segundo X no canto inferior esquerdo ou no canto inferior direito. Não o coloque no canto superior direito porque assim haverá um U entre os dois XS em vez de um espaço vazio. Small URL. https www.wiki-roll.com/images_core-1-et-tic-tac-toe-step 3 bullet 1.jpg v4 a 460 px win-et Tic-tac-toe step 3 bullet 1.jpg Big URL. https www.wiki-roll.com/images/thumb/d/d6/win-et-tic-toe-step 3 bullet 1.jpg v4 a 728 px win-et-tic tac-toe step 3 bullet 1.jpg small width 460 small height 345 big width 728 big height 546 licensing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que. Coloque o terceiro X de forma que você tenha duas jogadas vitoriosas possíveis. Na maioria das vezes, o adversário presta atenção se você tem dois XS em uma linha e o bloqueia. Caso contrário, ganhe formando uma linha de 3 XS. Depois disso,
Deve sobrar um quadrado vazio na mesma linha que o primeiro e o segundo XS. Sem um inimigo bloqueando a linha. Coloque o terceiro X nesse quadrado. Por exemplo, pegue um papel e desenhe o jogo da velha com X na linha superior. __ na linha intermediária e X _ na linha inferior. Se você colocar o terceiro X no canto inferior direito, ele ficará alinhado aos dois outros XS. Vença com o quarto X. Após o terceiro X, você ganha o jogo inserindo um X em um de dois dos quadrados vazios. Como o adversário só tem uma jogada, ele só pode bloquear um desses quadrados. Faça o quarto X no quadrado que ele não bloqueou e você vencerá o jogo. Nunca perder como segundo jogador. Force um empate se o adversário começar no canto. Se o adversário jogar primeiro e começar com um no canto, sempre insira o primeiro X no centro. O segundo X deve ser colocado em uma borda, não em um canto. A menos que você precise impedir o adversário de inserir 3 Us em uma linha. Com essa estratégia, qualquer jogo termina em empate. Em teoria, você pode ganhar, mas o adversário precisaria cometer um grande erro. Como não ver que você tem 2 XS em uma linha? Nesta seção, o adversário ainda joga com Us. Mas lembre-se de que ele joga primeiro desta vez. Force um empate quando o adversário começar no centro. Quando o adversário começar colocando um no centro, insira o primeiro X em um canto. Depois disso, continue a impedir o adversário de pontuar e o jogo terminará em empate. Basicamente, não há como vencer com essa disposição de jogo. A menos que o adversário pare de tentar vencer ou impedir que você vença. Tente vencer se o adversário começar na borda. Na maioria das vezes, o adversário começa com uma das jogadas acima. No entanto, se o adversário inserir o primeiro em uma borda, não em um canto ou no centro, você tem uma pequena chance de ganhar. Coloque o primeiro X no centro. Se o adversário colocar o segundo na borda oposta, formando uma linha ou uma coluna com o formato XU, posicione o segundo X em um canto. Em seguida, se o adversário inserir o terceiro na borda adjacente ao X, formando uma linha com o formato XU, coloque o terceiro X no quadrado vazio para bloquear a linha de 2 Us. A partir desse ponto, você pode vencer com o quarto X. Se, em qualquer momento, o adversário não fizer a jogada exata descrita acima, você precisará jogar pelo empate. Basta começar a bloquear as jogadas dele e nenhum de vocês vencerá. Small URL. https www.wiki.com/images_em/tam/6/win-tic-tic-8bullet 1.jpg V4 a 460px win-et Tic-tac-toe step 8 bullet 1.jpg Big URL. https www.wiki.com/images/thumb/6/6/win-tac-toe-step 8 bullet 1.jpg V4 a 728px win-et-tic
Tacto Step 8 Bullet 1.jpg, Small Width 460, Small Height 345, Big Width 728, Big Height 546, Licensing menor que div class igual a MW parser output, maior que menor que div maior que. Variações do jogo da velha. Tente essas variações se o jogo da velha sempre terminar em empate. Pode ser divertido por um tempo ser imbatível no jogo da velha. Mas, mesmo sem este artigo, seus amigos podem descobrir como impedi-lo de vencer. Quando isso acontecer, todo jogo da velha que você jogar com eles terminará em empate. Que raiva! Mas você pode usar as regras básicas do jogo da velha para jogar jogos que não são tão fáceis de solucionar. Tente os jogos descritos abaixo. Jogue o jogo da velha mental. As regras são exatamente as mesmas do jogo da velha, mas sem o diagrama do jogo. Em vez disso, cada jogador fala a jogada e imagina o diagrama. Você pode usar todos os conselhos sobre estratégia apresentados neste artigo. Mas talvez seja difícil se concentrar ao tentar se lembrar de onde estão os XS e os. Combine um sistema para descrever as jogadas. Por exemplo, a primeira palavra é a linha superior, intermediária ou inferior, e a segunda palavra é a coluna esquerda, intermediária ou direita. Small URL. https www.wiki-hole.com/images_set-7-d/win-et-tou-step-10 bullet 1.jpg V4 a 460 px win-et. Tic-tac-toe step 10 bullet 1.jpg, Big URL. https www.wiki-hole.com/images-7-d/win-ef-tic-tou-step-10 bullet 1.jpg V4 a 728 px win-et. Setac-toe step 10 bullet 1.jpg, Small Width 460, Small Height 345, Big Width 728, Big Height 546, Licensing menor que div class igual a MW parser output, maior que menor que div maior que. Jogue o jogo da velha 3D. Desenhe 3 diagramas do jogo da velha em papéis separados. Chame um diagrama de superior, outro de intermediário e o terceiro de inferior. Você pode jogar em qualquer posição desses diagramas. E eles funcionam como se estivessem empilhados um sobre o outro para formar um cubo. Por exemplo, quem conseguir o centro em todos os 3 diagramas ganha o jogo. Já que assim o jogador forma uma linha vertical que atravessa o cubo. Preencher 3 quadrados em uma linha em qualquer diagrama também é uma vitória. Veja se você consegue descobrir como ganhar com uma linha diagonal cruzando os 3 diagramas. Como um desafio de verdade. Combine as 2 variações e tente jogar o jogo da velha 3D mental. A primeira palavra é o diagrama superior, intermediário ou inferior. A segunda palavra é a linha superior,
intermediária ou inferior. E a terceira palavra é a coluna esquerda, intermediária ou direita. Small URL. https www.wiki-roll.com/images_sim/5/5/8/win-at-tou-step-11 bullet 1.jpg v4 a 460 px win-at tic-tac-toe step 11 bullet 1.jpg big URL. https www.wiki-roll.com/images_thumb/5/5/8/win-at-tou-step-11 bullet 1.jpg v4 a 728 px win-at cetac-toe step 11 bullet 1.jpg small width 460 small height 345 big width 728 big height 546 licensing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que. Jogue 5 em linha. Jogue esse jogo, às vezes chamado de Gomoku, em papel gráfico, sem nem precisar desenhar um diagrama. Em vez de marcar XSs nos quadrados, desenhe-os nas interseções das linhas do papel gráfico. Você pode fazer as jogadas em qualquer lugar do papel gráfico. O primeiro jogador a conseguir alinhar 5 marcas, não 6 ou mais, ganha o jogo. Esse jogo é bastante complicado, embora não pareça, apesar da semelhança com o jogo da velha. E tem até campeonatos mundiais. Em torneios, os jogadores usam um diagrama de 15 por 15 ou 19 por 19. Mas você pode usar qualquer tamanho de papel gráfico para este jogo. É possível até jogar em um diagrama infinito, adicionando mais papel gráfico sempre que precisar. Small URL. https www.wiki-roll.com/images_core-in-1-1-de-tou-step-12 bullet 1.jpg v4 a 460 px win-at tic-tac-toe step 12 bullet 1.jpg big URL. https www.wiki-roll.com/images_thumb/1-1-de-tou-step-12 bullet 1.jpg v4 a 728 px win-at cetac-toe step 12 bullet 1.jpg small width 460 small height 345 big width 728 big height 546 licensing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que